Imagine uma mulher de olhos cansados, mas cheios de uma luz que o tempo não apagou, sentada sozinha em um quarto simples, com as mãos trêmulas segurando uma foto amarelada de 5 crianças sorridentes. Ela é Matilda, a avó que dedicou cada batida do seu coração a criar seus netos, sacrificando sonhos, saúde e anos inteiros de vida. Mas hoje, depois de tudo, o que restou para ela? Uma solidão que ecoa como o vento em uma casa vazia. Ou talvez algo mais profundo. Algo que nos faz questionar o que realmente significa amar, sem esperar nada em troca. Fique comigo até o fim, porque essa história vai te mostrar que, às vezes, o maior milagre não é o que acontece lá fora, mas o que floresce no silêncio do coração humano. Tudo começou em uma pequena cidade no interior, onde o sol se punha devagar sobre campos de milho que pareciam infinitos, e o ar carregava o cheiro de terra úmida após a chuva. Matilda tinha 52 anos quando a tragédia bateu à sua porta como um vendaval inesperado. Seu único filho, Rafael, e a nora, Lúcia, voltavam de uma viagem de fim de semana com os 5 filhos pequenos no carro, uma curva traiçoeira, um caminhão desgovernado, e em um instante, o riso da família se transformou em silêncio eterno. Matilda recebeu a notícia por telefone, no meio da noite, e o mundo desabou ao seu redor. Ela se lembra de cair de joelhos no chão da cozinha, o fone escorregando da mão, enquanto o choro sufocado escapava de sua garganta. Por que, meu Deus? Por que eles e não eu? Me leva, Senhor. Me leva no lugar deles, gritava ela para o vazio, sentindo o peito apertar como se uma mão invisível o espremesse. Os netos, Clara de 10 anos, Miguel de 8, Helena de 6, Tomás de 4 e a caçula Isabel, ainda um bebê de 1 ano, foram poupados milagrosamente, mas agora órfãos com olhares perdidos que imploravam por um porto seguro. Naquela noite chuvosa, Matilda os reuniu no sofá apertado, o cheiro de terra molhada entrando pela janela aberta. Clara, a mais velha, tremia nos seus braços. "Vovó, cadê a mamãe? Cadê o papai?" perguntou com a voz fina, os olhos vermelhos. Matilda engoliu o nó na garganta e respondeu: "Eles foram morar com os anjos, meu amor. Mas eu estou aqui. Eu nunca vou te deixar. Juro pela minha vida." E abraçou todos, sentindo o peso do mundo nos ombros frágeis enquanto sussurrava: "Nós vamos superar isso juntos como uma família, um dia de cada vez." Os anos seguintes foram uma batalha diária, tecida com fios de amor e desespero. Matilda transformou sua modesta casa em um lar improvisado, onde o cheiro de pão fresco misturava-se ao de remédios baratos que ela comprava para si mesma, ignorando as dores nas costas que vinham das noites mal dormidas. De dia, ela costurava roupas para vizinhos ricos, as mãos calejadas dançando sobre a máquina velha, enquanto as crianças brincavam no quintal poeirento. À noite, depois de colocar os netos na cama, todos amontoados em 2 quartos apertados, ela se sentava à mesa da cozinha contando moedas para o aluguel, o mercado, as contas de luz que pareciam crescer como ervas daninhas. Clara ajudava lavando louça, os olhos já carregando uma maturidade forçada. "Vovó, eu posso trabalhar na loja da esquina? Quero ajudar", disse ela uma vez, aos 12 anos. Matilda parou de costurar, segurou o rosto da neta e respondeu com voz firme: "Você vai estudar, Clara. Vai ser alguém. Eu aguento o peso por enquanto." Miguel sonhava em ser jogador de futebol, chutando uma bola velha contra a parede rachada. "Vovó, quando eu for famoso vou te dar uma casa grande com piscina", gritava ele suado e sorridente. Matilda ria, mas no fundo doía. "Meu menino, só quero você feliz. O resto a gente dá um jeito." Helena, com sua risada tímida, cuidava de Tomás e Isabel, cantando canções de ninar que Matilda lhe ensinara. "Vovó, por que você não come mais? Esse pedaço é seu", dizia Helena, empurrando o prato. Matilda sorria. "Eu já comi, meu anjo. Vocês precisam crescer fortes." Mas por trás da fachada, ela lutava contra a exaustão. Pulava refeições, vendia joias antigas do casamento para comprar livros escolares, e nas noites de insônia sussurrava preces.
Dê-me forças, Senhor, para não falhar com eles. Eles são tudo o que me resta. Os vizinhos cochichavam. Como ela consegue? Matilda respondia. O amor não conta bocas, conta corações. À medida que os netos cresciam, o conflito se aprofundava como raízes em solo seco. A adolescência trouxe rebeliões. Miguel, agora um rapaz forte, brigava na escola e chegava com hematomas. Por que a gente tem que viver assim, vó? Por que não podemos ter o que os outros têm? Eu odeio ser pobre, explodiu ele uma noite batendo a porta. Matilda o seguiu até o quintal, a voz calma apesar da dor. Miguel, olha para mim. A pobreza não é o fim, é o começo. Seu pai sonhava com você jogando bola, não brigando. Não joga isso fora. Helena, sensível, se apaixonou por um garoto que a deixou grávida aos 17. Vovó, eu estraguei tudo. O que eu faço agora? Chorou ela no quarto, o rosto inchado. Matilda a abraçou forte. Erros não definem quem somos, minha filha. Eles nos ensinam a voar mais alto. Esse bebê vai ser a sua bênção. Eu te ajudo, como sempre. Tomás, o quieto, mergulhava em livros. Vovó, eu quero ser médico. Quero curar gente como você, disse ele uma vez vendo-a tossir. Matilda disfarçava. É só resfriado, meu doutor. Estude bastante, tá? Isabel, mimada pelo afeto, via a fadiga nos olhos da avó. Vovó, você tá cansada. Deita um pouco, pedia. Clara, a rocha, trabalhava em uma loja, mas carregava a culpa. Vovó, eu queria ir embora, estudar fora. Mas como te deixo? Confessou uma noite. Matilda segurou sua mão. Vai, Clara. Voar não é abandonar. É honrar o que eu te ensinei. Matilda enfrentava tudo com fé, indo à igreja aos domingos. Internamente, a injustiça a consumia. Por que Deus levou meu filho e agora minha saúde? Seus joelhos doíam de rezar, e o médico alertava. Seu coração está fraco, dona Matilda. Ela respondia. Eu não posso cair agora. O ponto mais baixo veio como uma tempestade implacável quando Matilda, aos 65 anos, sentiu o corpo fraquejar. Uma queda na cozinha, o braço quebrado e o diagnóstico. Coração enfraquecido. Os netos adultos estavam espalhados. Clara casada em outra cidade, Miguel em uma fábrica distante, Helena criando o filho sozinha, Tomás na faculdade com bolsa parcial, Isabel em emprego instável. Ligavam esporadicamente e enviavam dinheiro, mas visitas rareavam. Matilda vendeu a casa para pagar dívidas médicas e foi morar em um quarto alugado, onde o silêncio era seu companheiro. Eu dei tudo por eles, e agora? O que sobrou? Perguntava-se, chorando baixinho. Sozinha no hospital após um mal-estar escreveu. Se o amor fosse medido em retornos, eu seria a mais pobre do mundo. Mas plantei sementes e um dia elas florescerão. Miguel nem respondeu à última carta. Helena prometia visitas que nunca vinham. Deus, por que me abandonaram também? Sussurrava ela, olhando o teto frio. Mas veio um vislumbre de esperança. Isabel, a caçula, notou algo errado em uma ligação. Vovó, sua voz está fraca. Eu vou aí agora. Chegou inesperadamente, olhos cheios de remorso. Sentaram-se na cozinha apertada, bebendo chá fraco. Vovó, me perdoa. Eu fui egoísta correndo atrás de sonhos bobos enquanto você ficava aqui sozinha. Eu te amo tanto, desabou Isabel chorando. Matilda tocou seu rosto. O amor não cobra dívidas, minha menina. Ele só dá. Ver você aqui já é meu remédio. Isabel contatou os irmãos. Tomás insistiu em exames melhores. Nós vamos dar um jeito, vó. Você não vai passar por isso sozinha. Miguel vendeu o carro velho. Eu devia ter feito isso antes, vó. Desculpa. Clara organizou uma vaquinha online. Minha avó criou 5 órfãos sozinha. Agora é nossa vez. Helena trouxe o netinho. Olha, vó, ele tem o seu sorriso. Eu errei muito, mas quero consertar. A reviravolta veio como um raio de luz. Durante a preparação para a cirurgia, Tomás descobriu o fundo secreto. A indenização do acidente investida na educação deles. Por que você nunca nos disse, vó? Perguntou Miguel, lágrimas escorrendo.
Matilda, deitada na cama do hospital, respondeu serena: porque o amor não precisa de aplausos. Eu queria que vocês voassem livres, sem o peso da gratidão forçada. Clara segurou sua mão. Você nos deu asas, vó, e a gente te cortou as suas. Helena chorou. Eu priorizei orgulho, mas você nunca julgou. Tomás jurou: vou dedicar minha vida a idosos como você. Isabel prometeu: nunca mais te deixo. Miguel ajoelhou-se. Você nos salvou, vó, e nós te abandonamos. Como fomos tão cegos, me perdoa, por favor. Naquele momento de transformação, a família se reconstruiu com abraços e conversas. A cirurgia foi um sucesso. Matilda acordou para ver os 5 ao seu lado. Meus filhos, e vocês voltaram, sussurrou ela emocionada. Os meses seguintes foram de cura. Casa maior, quintal com risadas. Miguel abriu um negócio. Para te orgulhar, vó. Helena reconquistou a felicidade. Você me ensinou a perdoar a mim mesma. Tomás se formou. Seu doutor, vó. Clara trouxe bisnetos. Olha a continuidade do seu amor. Isabel cozinhava. Suas receitas, vó, para sempre. Matilda na varanda. Valeu cada lágrima. O amor sempre volta. O desfecho tocante veio em uma tarde tranquila, em um piquenique. Matilda, cercada pela família, fechou os olhos com um sorriso sereno. Eu vou encontrar o Rafael e a Lúcia. Digam que eu fiz o meu melhor, murmurou. Seus netos criaram uma fundação em seu nome. Clara no enterro. Ela nos ensinou que o verdadeiro milagre é o perdão e a gratidão. Até um dia, vó. E assim, a história de Matilda nos lembra que o que conta não são os sacrifícios visíveis, mas o amor invisível que planta sementes. Às vezes, a maior injustiça se transforma na mais bela redenção. Se essa jornada te fez refletir sobre quem te criou em silêncio, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você já viveu um amor assim? Conte nos comentários. E se essa história falou com o seu coração, inscreva-se no canal, porque há mais segredos humanos esperando para serem revelados. Que Deus te abençoe. Amém.